A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Vamos agora começar aqui mais um estudo bíblico. Sou a pastora Eliane e o estudo bíblico de hoje é a história de Maria. Ela mesmo, Maria, a mãe de Jesus. Quem era Maria? Vamos começar o nosso estudo com uma oração. Pai Santo, Pai amado, Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus, te agradecemos por mais esta oportunidade de estudar a Tua Palavra. Vamos falar de mais uma grande mulher que a Bíblia nos deixa como referência, a mãe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesse momento pedimos que o Senhor ministre em nosso coração para que possamos aprender a separar o carinho e o respeito que precisamos ter por Maria, da idolatria que algumas vezes algumas pessoas nutrem. Senhor, que venhamos entender que Maria foi sim uma bem-aventurada, Maria foi sim uma escolhida, mas que toda honra, toda glória é ao seu Filho amado Jesus, porque todo o poder não é a metade, não é uma terça parte, mas todo o poder foi dado a Jesus, ao seu Filho amado Jesus. E a Ele que devemos toda honra, toda glória, porque foi Ele quem derramou o seu sangue por nós na cruz do Calvário. Convidamos o Espírito Santo para este estudo, em nome de Jesus. Amém. Quem era Maria? Ela era uma jovem judia. Maria era virgem quando se tornou mãe de Jesus, o Filho de Deus. Ela ficou grávida por meio de um milagre. O que ela fez? Maria humildemente fez a vontade de Deus. Ela era noiva de José, quando um anjo apareceu para ela e disse que ela ficaria grávida e daria à luz o tão aguardado Messias. Leia lá em Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 33. Ela aceitou de boa vontade essa designação. Depois que Jesus nasceu, Maria e José tiveram mais 4 filhos e pelo menos 2 filhas, porque se casaram. Ou seja, Maria não continuou virgem, como muitas religiões costumam ensinar. Leia lá em Mateus, capítulo 13, versículos 55 a 56. Embora tenha tido o privilégio sem igual, Maria nunca quis destaque, nem quis ser tratada de maneira especial, tanto durante o ministério de Jesus como depois, quando surgiu a congregação cristã. O que podemos aprender com Maria? Maria era uma mulher fiel, que aceitou de boa vontade uma grande responsabilidade. Ela tinha um excelente conhecimento das escrituras. Parece que Maria fez cerca de 20 referências às escrituras quando disse as palavras registradas lá em Lucas, capítulo 1, versículo de 46 a 55. Vamos saber um pouco mais sobre Maria. O que podemos aprender do exemplo de Maria? Queridos e queridas, o que podemos aprender do exemplo de Maria? Você já ficou sem saber o que fazer diante de um desafio inesperado ou de uma responsabilidade? Sente-se esgotado por causa da luta diária para conseguir o sustento? Talvez você seja um dos milhões que se sentem desnorteados e apreensivos por terem sido obrigados a sair da sua terra natal e se tornar refugiado. E quem de nós já não sentiu uma dor intensa e um sentimento de vazio depois de perder alguém, um ente querido, para a morte? Sabia que Maria, mãe de Jesus, passou por todas essas dores e por todos esses desafios? Isso mesmo. E não é só isso. Ela foi bem-sucedida em lidar com cada um deles. O que podemos aprender
com o exemplo desta grande mulher? Com certeza, Maria, mãe de Jesus, é conhecida no mundo inteiro. E não é de admirar, pois ela desempenhou um papel sem igual na realização dos propósitos de Deus. Além disso, Maria é venerada por milhões de pessoas. A Igreja Católica, por exemplo, a reverencia como a mãe amada e modelo de fé, esperança e caridade. Muitos aprenderam que Maria conduz Muitos entendem que Maria conduz os humanos a Deus com seu exemplo de fidelidade. O que você acha da mãe de Jesus? Mais importante ainda, o que Deus acha dela? Uma designação sem igual. Maria, filha de Eli, era da tribo israelita de Judá. Ela foi mencionada pela primeira vez na Bíblia com relação a um acontecimento extraordinário. Um anjo a visitou e disse: "Bom dia, altamente favorecida. Deus está contigo." De início, Maria ficou perturbada e começou a raciocinar que sorte de cumprimento era aquele. Então, o anjo lhe disse que ela havia sido escolhida para uma missão incrível, porém extremamente importante: conceber, dar à luz e criar o Filho de Deus. Que maravilha! Leia isso lá em Lucas, capítulo 1, versículo de 26 a 33. Que enorme responsabilidade foi colocada sobre os ombros daquela jovem solteira. Como ela reagiu? Maria deve ter se perguntado se alguém acreditaria na sua história. Quantas vezes passamos por isso? Deus nos fala algo, envia um anjo para falar conosco e a gente fala assim: ninguém vai acreditar em mim. Será que a sua gravidez custaria o amor de José, o seu noivo? Como levar o seu noivo a acreditar que ela estava grávida do Espírito Santo? Que homem acreditaria nessa história? Ou será que o José a exporia à vergonha pública? Porque naquela época, o adultério, a mulher que adulterava, era apedrejada até a morte. Mas Maria não hesitou em aceitar essa pesada responsabilidade. Porque temos que entender e temos que concordar que foi uma responsabilidade pesada para uma jovem noiva. Foi a forte fé de Maria que fez com que ela se submetesse à vontade de Deus e aceitasse o desafio. Ela não tinha dúvida de que Deus cuidaria dela. E algumas vezes perdemos a bênção porque colocamos em dúvida de que Deus está cuidando de nós. Foi por isso que ela exclamou: "Eis a escrava de Deus. O ocorrido ocorra comigo segundo a tua declaração." Maria estava disposta a enfrentar os desafios que viriam, porque dava valor ao privilégio espiritual que tinha recebido. Lucas capítulo 1, versículo 38. Quando nós recebemos algo de Deus, não pense nas consequências. Apenas confie que aquele que manda garante. Quando Maria contou a José que estava grávida, ele quis terminar o noivado. E não podemos acusá-lo em absoluto. Eu repito, qual homem acreditaria numa história dessa? Deve ter sido uma época de muita angústia, tanto para Maria, até quanto para José. A Bíblia não diz quanto tempo durou esse período difícil, mas tanto Maria quanto José devem ter se sentido muito aliviados quando o anjo de Jeová, o anjo de Deus, apareceu para José. Aquele mensageiro de Deus explicou tudinho a José, o motivo da gravidez incomum de Maria, e orientou a José a levá-la
para a casa da sua, para levá-la para casa como sua esposa, que não receasse em recebê-la como esposa, porque o que estava nela era do Espírito Santo de Deus, mas que não se deitasse com ela, não tivesse relação com ela, até que o menino Jesus nascesse. Lá em Mateus, capítulo 1, versículo de 19 a 24, você pode ler essa história. Tempos difíceis, né? Muitas mulheres grávidas passam meses se preparando para a chegada de um bebê. E não deve ter sido diferente no caso de Maria. Esse era o seu primeiro filho, mas acontecimentos inesperados complicaram seus planos. César Augusto decretou um censo, exigindo que todos se registrassem em sua cidade natal. Por isso José levou Maria, que na ocasião estava no 9º mês de gravidez, quase ganhando, numa viagem de cerca de 150 quilômetros, provavelmente no dorso de um jumento. A cidade de Belém estava lotada e Maria precisava de algum lugar privativo para dar à luz. Mas o único lugar disponível era um estábulo. Dar à luz em um estábulo deve ter sido difícil para Maria. Pode ser que ela tenha se sentido constrangida, assustada, amedrontada. Que mulher se sentiria segura dando à luz ao seu primeiro filho num lugar como um estábulo? Nesse momento crítico de sua vida, Maria com certeza abriu o seu coração para Deus, confiando que Ele cuidaria dela e de seu bebezinho, que era o Filho de Deus. Mais tarde, alguns pastores chegaram ansiosos para ver o bebê. Eles disseram que um anjo havia chamado a criança de Salvador, que é Cristo, o Senhor. Daí lemos, Maria começou a preservar toda essa declaração, tirando conclusões no seu coração. Ela meditou nessas palavras e adquiriu forças dela. Lucas capítulo 2, versículo 11 e capítulo 16, versículo 19. Que dizer de nós? É provável que também venhamos a sofrer na vida. Além disso, a Bíblia diz que o tempo é o imprevisto. O tempo e o imprevisto podem sobreviver a qualquer um de nós, colocando em nosso caminho todo tipo de dificuldade e desafio, como vai dizer em Eclesiastes capítulo 9, versículo 11. Se isso acontecer, será que ficaremos ressentidos, culpando a Deus? Não seria melhor imitar a atitude de Maria e nos achegarmos mais a Deus para estudar sua palavra, a Bíblia, e depois meditar no que aprendemos? Com certeza, fazer isso nos ajudará a suportar as lutas e as provações. Mas tem pessoas que, ao invés de se achegar ao estudo da palavra, à oração, se afastam dela, dando mais ênfase ao problema que está vivendo. Não é por aí. Não é desse jeito que você alcançará a vitória. Maria também enfrentou outras dificuldades, incluindo pobreza e uma fuga forçada da sua terra natal. Já passou por desafios como esse? Segundo certo relatório, metade do mundo, quase 3 bilhões de pessoas, vive com menos de $2 por dia. E outros milhões lutam para ganhar o sustento, embora vivam em países considerados ricos. E no seu caso, será que a luta daria para conseguir a luta diária para conseguir a sua casa, comida, roupa, para a sua família?
Será que essa luta tem te deixado muito cansado e às vezes até mesmo sobrecarregado? A Bíblia mostra que José e Maria eram relativamente pobres. Pobres? Como assim? Bom, um dos poucos fatos que o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João revela sobre esse casal é que 40 dias depois de Maria ter dado à luz, ela e José foram ao templo fazer ofertas exigidas, um par de rola ou 2 pombos novos, que era o costume da época. Leia lá em Lucas capítulo 2, versículo de 22 a 24. Esse sacrifício só era permitido àqueles que não tinham condições financeiras de oferecer um cordeiro. Portanto, é provável que conseguir o sustento fosse uma luta para José e Maria. É assim que descobrimos que eles eram pobres. Mesmo assim, eles se saíram muito bem em criar um ambiente familiar onde havia amor. Sem dúvida, eles davam prioridade às coisas espirituais. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. Não muito tempo depois do nascimento de Jesus, houve outra reviravolta na vida de Maria. Um anjo apareceu para José e disse para ele fugir com sua família para o Egito. Leia lá em Mateus, capítulo 2, versículo de 13 até o 15. Essa foi a segunda vez que Maria precisou deixar seu ambiente familiar, mas dessa vez ela teve que ir para um país estrangeiro. Havia no Egito uma grande comunidade judaica. Por isso Maria e José talvez tenham morado no meio do seu próprio povo. Mesmo assim, morar num país estrangeiro pode ser desafiador e desconcertante. Você e sua família estão entre os muitos milhões que deixaram seu país de origem, talvez para o bem-estar dos filhos ou para fugir do perigo? Se esse for o caso, você entende muito bem algumas dificuldades que Maria enfrentou no Egito. Mas se você nunca precisou fazer isso, você não tem ideia do que esta mulher passou. Com exceção dos relatos sobre o nascimento e a infância de Jesus, Maria quase não é mencionada no Evangelho. No entanto, sabemos bem que ela e José tiveram pelo menos outros 6 filhos. Talvez você fique surpreso com isso, mas veja o que os evangelhos dizem. Confirme dentro da própria Bíblia que Maria não morreu virgem e imaculada, como muitos dizem. José tinha muito respeito pelo privilégio que Maria recebeu de dar à luz ao Filho de Deus. Por isso, ele não teve relações sexuais com ela somente até o nascimento de Jesus. Vai dizer lá em Mateus capítulo 1, versículo 25. Diz que José não teve relação com ela até que ela tenha dado à luz a um filho. Depois disso, não diz que ele não teve. A palavra, até nesse versículo, indica que depois do nascimento de Jesus, José e Maria tiveram relações normais como marido e esposa. Os evangelhos dizem que, em resultado disso, Maria teve filhos com José, tanto meninos como meninas. Tiago, José, Simão e Judas eram meio-irmãos de Jesus. Ela teve pelo menos 2 filhas. Leia em Mateus, capítulo 13, versículos 55 e 56. No entanto, esses filhos foram concebidos no modo comum de marido e mulher, através da relação sexual. Maria tinha mentalidade espiritual. Embora a lei não exigisse que as mulheres comparecessem à celebração da Páscoa, Maria sempre acompanhava José na viagem anual até Jerusalém para essa festividade. Leia lá em Lucas, capítulo 2, versículo 41. Isso significava fazer uma viagem de ida e volta de quase 300 quilômetros
todo ano e com a família aumentando. Mas sem dúvida, essa viagem em família era uma ocasião feliz para todos. Maria, muitas mulheres, aliás, hoje imitam o excelente exemplo de Maria. Elas trabalham bastante e de modo abnegado para cumprir suas obrigações bíblicas. Essas esposas dedicadas geralmente mostram muita paciência, perseverança e humildade. Meditar na atitude de Maria as ajuda a manter os assuntos espirituais à frente do seu próprio desejo de conforto e prazer. Elas sabem, assim como Maria, sem dúvida sabia, que adorar a Deus com seus maridos e filhos fortalecia e unia a família e alegrava o coração de Deus. Certa vez, quando Maria e José voltavam de uma das festividades em Jerusalém, provavelmente com vários filhos nessa ocasião, eles perceberam que Jesus, então, na ocasião, com 12 anos de idade, não estava com eles. Consegue imaginar a aflição de Maria durante 3 dias agitados em que ficaram à procura do seu filho? Quando ela e José finalmente o encontraram no templo, Jesus disse: "Não sabeis que eu tenho que estar na casa do meu pai?" Outra vez diz o relato, Maria guardou cuidadosamente todas essas declarações no coração. Essa e outra indicação do grau da espiritualidade de Maria. Ela meditou com atenção em tudo o que havia acontecido com Jesus. Anos mais tarde, é provável que ela tenha relatado aos escritores dos evangelhos lembranças vividas desse e de outros acontecimentos sobre os primeiros anos da vida de Jesus. Lucas capítulo 2, versículo 41 a 52. O que aconteceu com José, o pai adotivo de Jesus? Depois de ser brevemente mencionado no incidente que ocorreu quando Jesus era jovem, não se fala mais de José nos evangelhos. Para alguns, essa ausência indica que ele morreu algum tempo antes de Jesus iniciar seu ministério. Seja como for, parece que Maria já era viúva no fim do ministério de Jesus. Quando estava para morrer, Jesus deixou sua mãe aos cuidados do apóstolo João. Leia isso lá no livro de João, capítulo 19, versículo de 26 a 27. Ele provavelmente não teria feito isso se José ainda tivesse vivo. Maria e José passaram por muitas coisas juntos. Eles foram visitados por anjos, escaparam de um tirano, se mudaram várias vezes e criaram uma grande família. Quantas noites eles devem ter se sentado juntos e conversado sobre Jesus, imaginando quanto ele enfrentaria no futuro, preocupados se estavam instruindo-o e preparando-o de maneira correta. Então, de repente, Maria se viu sozinha. Você perdeu seu cônjuge já para a morte? Eu creio que não e torço para que não, tomara que não. Mas somente quem perdeu, sabe a dor que deixa esse vazio. Com certeza Maria se sentiu consolada por ter fé e por saber que haverá uma ressurreição, como diz em João, capítulo 5, versículo 28 e 29. No entanto, esse pensamento consoladores não puseram fim nos problemas de Maria. Assim como aconteceu com muitas mães, hoje ela enfrentou o desafio de cuidar de seus filhos sem a ajuda de um pai, do marido por perto. É razoável crer que a responsabilidade principal de sustentar a família passou a ser de Jesus quando José morreu, à medida que seus irmãos iam crescendo. Eles podiam assumir a parte dele, mas responsabilidades familiares.
tinha cerca de 30 anos de idade, Jesus sai de casa e começou o seu ministério. Lucas capítulo 3, versículo 23. A maioria dos pais ficam com os sentimentos divididos quando o filho sai de casa. Investiram tanto tempo e esforço e sentimentos de criação dos filhos que parece ficar um vazio enorme quando eles vão embora. É a síndrome do ninho vazio. Será que alguns dos seus filhos já saíram de casa em busca dos seus objetivos, casamentos? Sente-se orgulhosos deles, mas ao mesmo tempo gostaria, às vezes, que estivesse mais perto de você? Então você consegue imaginar como Maria se sentiu quando Jesus saiu de casa para começar seu ministério. Maria passou por outra provação que provavelmente nunca esperava passar. À medida que Jesus pregava, muitas pessoas o seguiam, mas não os seus próprios irmãos. As Escrituras diz que seus irmãos de sangue não estavam exercendo a fé nele. Leia em João capítulo 7, versículo 5. Com certeza Maria lhes contou que o anjo tinha dito a ela que Jesus era o Filho de Deus. Leia lá em Lucas capítulo 1, versículo 35. Mesmo assim, para Tiago, José, Simão e Judas, Jesus era apenas seu meio-irmão, ou irmão mais velho. Maria se viu então num lar dividido em sentido religioso. Será que ela ficou desanimada e desistiu diante dessa situação? Claro que não. Certa ocasião, quando Jesus estava pregando na Galileia, ele entrou numa casa para se alimentar e uma multidão se ajuntou para escutá-lo. Quem estava do lado de fora procurando Jesus? Maria e os irmãos dele. Portanto, quando Jesus estava perto da casa de sua família, Maria o seguiu, pelo visto, levou os outros filhos, talvez esperando que mudasse de atitude para com Jesus. Mateus capítulo 12, versículo 46 e 47. Pode ser que você também enfrente o desafio de se esforçar para seguir Jesus, enquanto outros membros da sua família não querem fazer isso. Não fique desanimado, não desista. Muitos, como Maria, incentivam pacientemente seus familiares, por anos até conseguir ver alguma mudança significativa. Deus aprecia essa perseverança, quer as pessoas reajam bem, quer não. Leia lá em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 e 2. A última provação que Maria enfrentou, conforme registra nas Escrituras, foi, sem dúvida, a mais dolorosa para uma mãe. Ela viu seu filho amado morrer em agonia, depois de ter sido rejeitado pelo seu povo. A morte de um filho é descrita como a pior das perdas, a morte mais devastadora, quer o filho ainda seja jovem, quer adulto, exatamente como havia sido predito décadas antes. Maria sentiu como se uma espada a tivesse transpassado a alma. Leia em Lucas capítulo 2, versículo 34 e 35. Será que ela deixou que essa última provação a abalasse emocionalmente ou fracassasse sua fé em Deus? Não. A próxima vez que Maria é mencionada no registro bíblico, ela está com os discípulos de Jesus, persistindo em oração. E ela não estava sozinha. Seus outros filhos, que nessa época já haviam começado a exercer a fé no irmão mais velho dele, estavam com ela. Como isso deve ter sido consolador para Maria, saber e ter seus filhos convertidos. Atos, capítulo 1 e versículo 14. Maria teve uma vida plena e satisfatória como mulher fiel, esposa e mãe. Ela passou por muitas experiências espirituais espiritualmente gratificantes. Também venceu muitas provações. Quando enfrentamos desafios inesperados ou ficamos ansiosos por causa dos problemas familiares, podemos com certeza aprender
de seu exemplo e perseverança